Henrique Monteiro nunca imaginou que uma manhã comum pudesse virar o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Ele estava no topo de seu mundo, um empresário milionário, dono de grandes empreendimentos, carros, jatinhos e uma rotina que qualquer um invejaria. Mas algo nele sempre parecia incompleto, uma sensação que dinheiro nenhum conseguia preencher. Enquanto revisava papéis em seu escritório de vidro com vista para a cidade, recebeu um aviso no celular sobre um compromisso que, aparentemente, parecia trivial. Gabriela, uma moça simples, trabalhava como assistente temporária na cafeteria próxima à empresa. Ela não fazia ideia de que, em poucas horas, seu caminho cruzaria com o de Henrique de uma forma inesperada. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Naquele dia, Gabriela corria para não se atrasar. O transporte público atrasara e a cafeteria estava lotada. Ela segurava com cuidado o tablet que usava para organizar pedidos e notas fiscais improvisadas. Quando finalmente entrou no escritório de Henrique por um engano no agendamento, ele deveria receber apenas fornecedores, e ela tropeçou levemente no tapete persa que decorava a entrada. Henrique, que estava prestes a atender uma ligação importante, olhou para a porta e viu aquela moça com ar de confusão. Por um instante, nada aconteceu. Era apenas uma moça comum, mas havia algo na forma como ela se recompôs. Um jeito natural, que parecia desafiar a pressa e a pompa de seu mundo. "Você está bem?" perguntou, aproximando-se. Sua voz carregando aquela mistura de firmeza e curiosidade que sempre o definira. "Sim, obrigada. Eu acho que entrei no lugar errado." Ela corou levemente, desviando o olhar. Henrique sorriu, mais para si mesmo do que para ela. Talvez tenha entrado exatamente onde precisava. Gabriela arqueou a sobrancelha confusa. "Como assim?" "Às vezes as melhores surpresas vêm de acidentes." Ele fez um gesto para que ela sentasse, mesmo sem saber exatamente por que se sentiu compelido a fazer isso. Enquanto Gabriela se acomodava na poltrona, Henrique sentiu algo estranho, uma curiosidade genuína, não apenas pelo que ela fazia ali, mas por quem ela era. E Gabriela, por sua vez, não conseguia tirar os olhos do homem à sua frente. Ele tinha uma presença imponente, mas havia uma gentileza que quebrava a barreira entre eles. Eles conversaram sobre banalidades primeiro. Gabriela falou sobre sua rotina, sobre como adorava cozinhar, ler à noite e sonhar com coisas simples, enquanto Henrique contou brevemente sobre sua rotina louca de negócios, viagens e reuniões intermináveis. Mas em cada troca de olhar, algo silencioso crescia entre eles. Um reconhecimento mútuo de que ali, naquele instante, suas vidas poderiam mudar. "Nunca pensei que um dia uma visita errada pudesse ser tão interessante", disse Henrique, rindo levemente. "Nem eu." Gabriela respondeu, surpresa com a própria sinceridade. O relógio avançava, mas nenhum dos dois parecia notar. Henrique percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia necessidade de controlar o tempo ou o ambiente ao seu redor. Ele apenas queria ouvir Gabriela falar. Queria entender o mundo através dos olhos dela, sentir aquela simplicidade que parecia tão distante de seu universo de luxo. "Você gosta de café forte ou fraco?" perguntou, quase como quem faz um teste inocente. "Forte, sempre." Gabriela respondeu com um sorriso. "Então, da próxima vez, vou garantir que seja o melhor que você já tomou." E assim, sem perceber, uma conexão começou a se formar. Pequenos gestos, olhares que duravam mais que o necessário, risadas compartilhadas. Henrique sentiu algo que nenhum contrato, nenhuma soma de dinheiro, nenhum poder poderia proporcionar: interesse genuíno, uma atração pelo que era simples, verdadeiro. Quando Gabriela finalmente percebeu que precisava ir, Henrique hesitou. "Posso te ver amanhã?" ele perguntou, tentando soar casual, mas sem conseguir esconder a ansiedade na voz. "Amanhã?" "Sim, posso", respondeu ela, seu coração acelerado. Henrique deixou a porta aberta, literalmente e figurativamente, para o que viria. Ele não sabia ainda que aquele encontro acidental se tornaria o ponto de partida de uma
História de amor que transformaria suas vidas para sempre. Naquele dia, a cidade não era apenas um lugar de prédios altos e negócios milionários. Era o cenário de algo inesperado. Um encontro improvável entre dois mundos completamente diferentes. E sem que nenhum deles soubesse, aquele era apenas o começo. Henrique não conseguia tirar Gabriela da cabeça. Desde aquele encontro inesperado na manhã, cada detalhe dela parecia ecoar em sua mente. O jeito como ela falava, o sorriso discreto que surgia quando se sentia tímida, até a maneira como segurava o tablet com cuidado. Tudo parecia impossível de esquecer. Ele se pegava pensando se estava sendo precipitado, se aquela sensação que crescia dentro dele era apenas curiosidade, passageira ou algo mais profundo. Mas havia algo nele que sabia a resposta antes mesmo de conseguir formulá-la. Era algo real. Gabriela, por sua vez, também não conseguia parar de pensar no milionário de sorriso fácil e olhar atento. A diferença entre os mundos deles era imensa, e ainda assim, ela sentia uma estranha segurança quando estava perto dele, como se, mesmo sem querer, pudesse confiar. No dia seguinte, ela acordou cedo, o coração acelerado, repassando mentalmente a conversa da véspera. Cada detalhe parecia mais vívido quando lembrava. O simples fato de ele ter lembrado do café forte deixou uma sensação doce no peito. Henrique esperava ansiosamente por aquele momento. Ele havia planejado uma desculpa elegante para que Gabriela voltasse à sua cafeteria favorita. Mas, na verdade, qualquer motivo serviria. Quando a viu entrando, o mundo pareceu silenciar por alguns segundos. "Oi, bom dia", disse ele, tentando soar casual, mas sentindo a própria voz trêmula. "Bom dia", respondeu Gabriela, surpresa por encontrá-lo ali tão cedo. "Sente-se", sugeriu, apontando para uma das cadeiras próximas à vitrine. "Obrigada", disse ela, ainda sorrindo timidamente. Eles conversaram sobre a rotina da cidade, sobre cafés diferentes e livros que gostavam de ler. Mas a conversa logo se tornou mais pessoal, mais íntima, mesmo sem perceberem. Henrique queria entender cada nuance de Gabriela, cada detalhe de sua vida simples, e ela, por sua vez, queria conhecer o mundo dele. Não apenas o luxo, mas a pessoa por trás do título de milionário. À medida que o dia avançava, Henrique propôs que ela o acompanhasse em uma visita rápida a um de seus projetos de reforma. Gabriela hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Aceitou, mesmo sem saber exatamente no que estava se metendo. No caminho, eles riam de situações banais, compartilhavam pequenas histórias de vida, e uma sensação de familiaridade surgia, estranha, mas reconfortante. Quando chegaram ao prédio, Henrique fez questão de mostrar cada detalhe, explicando as escolhas de design, as cores, a iluminação. Gabriela observava tudo com atenção, mas seu olhar se desviava constantemente para ele. Como alguém podia ser tão diferente e ainda assim parecer tão próximo? "Você realmente presta atenção em tudo", disse Henrique, percebendo seu olhar curioso. "Gosto de perceber os detalhes", respondeu ela sorrindo. Eles caminharam por salas vazias e corredores ainda em obras, rindo de pequenos imprevistos, como tintas derramadas ou pregos tortos. Em um momento, Henrique pegou a mão dela para ajudá-la a atravessar uma escada estreita. A proximidade fez o coração de ambos disparar. Um silêncio confortável se instalou, mas não era um silêncio vazio, era um espaço cheio de expectativa, de coisas que ainda não tinham sido ditas, mas que os olhos já contavam. "Sabe", disse Henrique enquanto a soltava, "eu nunca imaginei que um dia me sentiria assim." "Como assim?", perguntou Gabriela, olhando diretamente para ele. "Como se parte do meu mundo, do que eu sou, estivesse faltando até você aparecer", respondeu ele com sinceridade. Gabriela sentiu um calor percorrer o corpo. Nunca ninguém havia dito algo assim para ela antes. Eu também sinto algo parecido", disse ela, tentando colocar em palavras o que o coração gritava. Eles continuaram juntos pelo prédio, mas a tensão suave entre eles crescia a cada instante. Quando finalmente voltaram à cafeteria, o dia já estava caindo, e a cidade parecia banhada por uma luz dourada. Henrique olhou para Gabriela e percebeu que não queria mais soltá-la. "Posso te levar em casa?", perguntou, sem pensar muito antes de dizer.
Se você quiser, respondeu Gabriela, surpresa por ouvir aquilo, mas feliz com a atenção. No carro, conversaram sobre música, filmes, lembranças de infância, mas cada palavra parecia construir uma ponte invisível entre eles. Quando chegaram, Henrique hesitou antes de abrir a porta para ela. Foi um dia incrível, disse Gabriela sorrindo, sem conseguir esconder a emoção. Para mim também, disse ele, quase sussurrando, mas com firmeza. E naquele momento, algo se selou sem necessidade de promessas ou planos. Um sentimento genuíno estava nascendo. Silencioso, mas intenso, entre duas pessoas que, embora de mundos diferentes, encontraram algo que ninguém mais poderia oferecer. Henrique voltou para seu apartamento naquela noite e, pela primeira vez em muito tempo, desligou o telefone, as mensagens, os e-mails e simplesmente se permitiu sentir. Gabriela, em seu pequeno apartamento, também se permitiu sonhar, imaginar, acreditar que aquela conexão improvável poderia ser o começo de algo lindo. E assim, sem grandes declarações ou gestos grandiosos, o amor começou a surgir. Paciente, natural, mas inevitável, entre o milionário Henrique Monteiro e a moça simples Gabriela. Henrique não conseguia parar de pensar em Gabriela. Cada detalhe dela se infiltrava em seus pensamentos de maneiras que ele nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que estava ansioso por cada mensagem, cada pequena interação, mesmo que fosse um simples bom dia. O mundo ao seu redor, com toda a riqueza e poder que ele possuía, parecia perder a importância diante de algo que não podia ser comprado, algo que crescia dentro dele de forma silenciosa e intensa. Gabriela também sentia essa mudança, embora tentasse ignorar. A vida simples que levava estava prestes a se tornar muito mais complexa. Ela se pegava imaginando momentos com Henrique, rindo sozinha com alguma lembrança de conversa ou gesto dele, sentindo uma mistura de medo e expectativa. Como alguém como ele poderia se interessar de verdade por alguém como ela? A diferença entre os mundos deles parecia enorme, quase impossível de transpor. E ainda assim havia algo que os unia, algo que nenhum deles conseguia nomear completamente, mas que sentiam com força. Na manhã seguinte, Henrique apareceu inesperadamente na cafeteria onde Gabriela trabalhava. Ela estava servindo clientes quando o viu entrar. Elegante como sempre, mas com um sorriso diferente, mais próximo, mais sincero. "Bom dia", disse ele, aproximando-se do balcão. "Bom dia", respondeu Gabriela, surpresa e feliz ao mesmo tempo. "Hoje eu pensei em te convidar para um passeio diferente", continuou Henrique, e antes que ela pudesse responder, completou: "Gostaria que fosse algo tranquilo, algo nosso." Gabriela hesitou, mas o sorriso que crescia em seu rosto revelou que ela queria aceitar. "Claro", disse ela, sem conseguir disfarçar a empolgação. Eles passaram o dia juntos em lugares que jamais imaginaram frequentar lado a lado. Henrique a levou a uma feira de livros usados, um lugar que para ele parecia modesto demais, mas que Gabriela amava profundamente. Ela mostrava os livros, comentava sobre autores, lia trechos em voz alta e Henrique a observava fascinado. Cada risada dela parecia ecoar dentro dele. Cada olhar compartilhado carregava algo que palavras não precisavam explicar. Em seguida, eles caminharam pelo parque, o céu azul refletindo uma tranquilidade que parecia impossível de sentir em meio ao ritmo agitado da cidade. Henrique, que sempre esteve acostumado a comandar tudo e todos, percebeu que ali, ao lado dela, podia simplesmente ser. Sem máscaras, sem pressões. Gabriela, por sua vez, se sentia leve, como se pudesse se permitir sonhar, acreditar que alguém como Henrique poderia se importar com ela de forma verdadeira. Durante a caminhada, Henrique segurou a mão dela sem perceber. Quando percebeu, não a soltou. Gabriela olhou para ele, surpresa, e ele apenas sorriu, como se dissesse sem palavras que aquele gesto significava mais do que qualquer declaração poderia expressar. "Eu nunca imaginei que pudesse me sentir assim", disse ele olhando para o horizonte, mas desviando o olhar para ela. "Sabe", respondeu Gabriela baixinho, "eu também não."
O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de uma expectativa doce, carregado de significados que nenhum dos dois precisava explicar. Henrique queria falar, mas percebeu que às vezes o silêncio dizia tudo. Gabriela sentiu seu coração disparar, como se o mundo tivesse parado naquele instante, como se cada detalhe fosse intenso demais para ser ignorado. Ao final do dia, Henrique a levou para jantar em um restaurante simples, mas charmoso, longe de todo o luxo que o cercava habitualmente. Eles pediram pratos simples, conversaram sobre sonhos, medos, lembranças de infância, sobre a vida que cada um levava. Cada palavra parecia criar uma ponte invisível entre eles, conectando mundos diferentes de uma maneira que parecia impossível, mas que acontecia de forma natural. No caminho de volta, Henrique parou o carro em um mirante com vista para a cidade iluminada. A luz da noite refletia nas janelas e nos rostos de ambos, criando uma atmosfera quase mágica. Ele olhou para Gabriela e viu em seus olhos algo que ele nunca tinha visto antes: confiança e curiosidade. Uma mistura perfeita de vulnerabilidade e coragem. Gabriela sentiu uma coragem inesperada crescer dentro de si. Henrique, disse ela, eu sei que nossas vidas são tão diferentes, mas eu sinto que posso confiar em você. E ele segurou sua mão novamente, com firmeza, mas com delicadeza, respondendo com os olhos o que não era necessário falar. Eu quero que você confie, disse ele, e não é apenas sobre hoje, é sobre tudo que pode vir. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar com mais frequência, cada encontro revelando algo novo sobre o outro. Henrique apresentou Gabriela a algumas pessoas de seu círculo próximo, embora com certa cautela. Gabriela, por sua vez, compartilhou com ele sua vida simples, seus amigos, sua rotina que parecia tão distante do mundo dele, mas que ele passava a admirar de verdade. Porém, a diferença entre os mundos deles começou a se mostrar de forma mais concreta. Alguns amigos de Henrique questionaram sua relação, insinuando que era impossível que alguém como Gabriela pudesse realmente entender ou acompanhar sua vida. Gabriela, por outro lado, começou a sentir o peso da diferença social, o medo de não se encaixar, de ser julgada, de ser apenas mais uma experiência para Henrique. Em uma tarde, enquanto caminhavam por uma rua movimentada, Gabriela parou de repente. Henrique percebeu sua expressão preocupada. Henrique, disse ela, às vezes eu sinto que não pertenço a esse mundo. E ele parou também, segurando suas mãos com firmeza. Gabriela, você pertence ao meu mundo. Não por status, não por riqueza, mas por quem você é, respondeu ele, com uma sinceridade que parecia cortar qualquer dúvida. Ela olhou para ele, emocionada, e sentiu uma mistura de alívio e amor. Talvez seja impossível explicar completamente, disse ela, mas eu sinto que posso tentar viver isso com você. Henrique sorriu, e naquele sorriso havia promessa e verdade. Ele sabia que não seria fácil, que haveria desafios, mas algo dentro dele dizia que nenhum obstáculo seria maior que o que eles sentiam um pelo outro. Naquela noite, Henrique a acompanhou até sua porta. Eles ficaram por alguns instantes em silêncio, olhando-se sem palavras necessárias. Então, de repente, Gabriela sorriu levemente e disse, com uma confiança crescente, eu quero que isso dê certo. E Henrique, segurando suas mãos, respondeu, eu também. E assim, sem grandes gestos ou declarações dramáticas, o amor deles continuava a crescer, silencioso, paciente, intenso, criando raízes profundas que prometiam enfrentar qualquer dificuldade que pudesse surgir. Dois mundos diferentes, duas vidas que se encontraram de forma improvável, mas que agora eram inseparáveis. Henrique e Gabriela estavam cada vez mais próximos, mas a vida, como sempre, insistia em testar o que parecia perfeito. A diferença entre seus mundos nunca havia sido tão evidente quanto naquele dia. Henrique precisava participar de uma reunião importante com investidores internacionais e Gabriela, embora entendesse a importância, sentiu pela primeira vez uma pontada de insegurança sobre a posição que ocupava na vida dele. No escritório de Henrique, ele preparava documentos, analisava gráficos e discutia estratégias complexas. A eficiência com que ele lidava com tudo impressionava Gabriela.
que observava sentada discretamente, segurando uma xícara de café quente. Ela não era acostumada a lugares assim, com corredores enormes, salas de vidro e tecnologia de ponta em cada detalhe. Mas Henrique, percebendo sua atenção, sorriu e disse: "Olha, você não precisa entender tudo. Só estar aqui comigo é o suficiente." Gabriela respirou fundo e sorriu, tentando parecer tranquila, mas seu coração acelerado não passava despercebido para Henrique. Ele se aproximou, tocando levemente seu braço, e disse: "Sei que parece muito, mas quero que você veja meu mundo de verdade, não só uma parte filtrada." O dia passou entre reuniões, telefonemas e decisões importantes, mas Henrique encontrava pequenos momentos para estar ao lado dela. Um olhar, um toque, uma palavra sussurrada. Para ele, cada gesto valia mais do que qualquer contrato ou negociação. Para Gabriela, cada gesto era uma confirmação de que ela era importante, mesmo em um mundo que parecia quase impossível de compreender. Quando finalmente saíram do prédio, a cidade já estava tingida de tons alaranjados pelo pôr do sol. Henrique a conduziu até o carro. Mas antes que pudessem entrar, Gabriela parou e disse: "Henrique, eu sinto que às vezes não pertenço a tudo isso." Ele segurou suas mãos, olhando nos olhos dela com intensidade. "Gabriela, você pertence ao meu mundo porque eu quero que você pertença. Não por obrigação, mas porque você faz meu mundo melhor", respondeu ele. A noite trouxe consigo uma nova sensação de intimidade. Eles jantaram em um restaurante discreto, conversando sobre sonhos, medos e memórias de infância. Gabriela falou sobre sua família, os desafios que enfrentou, e Henrique a ouviu com atenção, sentindo cada palavra como se fosse um tesouro precioso. Mas nem tudo era perfeito. Nos dias seguintes, Henrique começou a perceber olhares curiosos e sussurros em seu círculo social. Amigos e parceiros de negócios questionavam sua relação, insinuando que Gabriela não era adequada para ele, que a diferença social seria um problema inevitável. Ele sentiu raiva e frustração, mas não queria transmitir isso para ela. Não queria que ela se sentisse culpada ou inadequada. Gabriela, por sua vez, começou a sentir a pressão de se adaptar a um mundo que parecia exigir habilidades e comportamentos que ela nunca precisara desenvolver. Ela se perguntava se Henrique seria capaz de protegê-la de julgamentos e críticas. Se o amor deles realmente resistiria à diferença de status, às expectativas da sociedade e às opiniões alheias. Em uma tarde chuvosa, Gabriela decidiu confrontar Henrique sobre seus medos. Eles estavam em seu apartamento, sentados no sofá. O som da chuva batendo nas janelas, criando uma atmosfera quase cinematográfica. "Henrique", começou ela, eu tenho medo de não dar conta de tudo isso, de não ser suficiente." "Gabriela, olhe para mim", respondeu ele, segurando seu rosto com delicadeza. "Você é mais do que suficiente. Eu nunca precisei de você para ser perfeita. Só precisava que você fosse você." Ela respirou fundo, sentindo suas palavras atravessarem todas as barreiras que o medo havia construído. "Eu quero acreditar", disse ela, "mas é difícil." "Eu sei", disse Henrique, "e vamos enfrentar isso juntos. Ninguém vai separar o que sentimos." Os dias seguintes trouxeram novas provas para o relacionamento deles. Henrique teve que viajar para fechar negócios importantes. E Gabriela enfrentou momentos de solidão, mas também de crescimento. Ela começou a frequentar lugares que nunca imaginara, aprendendo a lidar com pessoas de diferentes círculos sociais, mantendo sempre sua essência sem se perder. Henrique, por outro lado, percebeu que seu mundo de poder e dinheiro era incompleto sem ela ao seu lado, e que o verdadeiro valor da vida não estava nos bens que possuía, mas no amor que compartilhava. Em uma noite em que Henrique retornou da viagem, ele a encontrou esperando na varanda, olhando as luzes da cidade. Ela se virou ao ouvir o carro, e um sorriso iluminou seu rosto. "Gabriela", disse ele, "cada minuto longe de você me fez perceber que não há nada mais importante do que nós dois." E ela sorriu, emocionada. "Eu senti sua falta, Henrique." Eles se abraçaram, sentindo cada batida do coração um do outro. E naquele momento não havia riqueza, status ou julgamentos, só a certeza de que haviam encontrado algo que nenhum obstáculo poderia apagar.
Mas a vida continuava a testar a força desse sentimento. Em uma manhã, Henrique recebeu uma ligação inesperada de um parceiro de negócios com más notícias. Um investimento importante estava prestes a ser comprometido por uma decisão errada de alguém que duvidava de sua capacidade de julgamento, citando inclusive seu relacionamento com Gabriela como prova de que ele estava distraído. Henrique ficou tenso, mas sabia que não podia se deixar abalar. Ele respirou fundo e decidiu que nada, nem mesmo opiniões externas, poderia interferir no que sentia por Gabriela. Ele a chamou para conversar e, quando ela entrou em seu escritório, ele a recebeu com um sorriso tranquilizador. "Gabriela", disse ele, "quero que saiba que nada que aconteça fora do que temos vai mudar o que sinto por você." Ela olhou para ele, sentindo uma força silenciosa que ela nunca imaginou ser possível. "Eu também acredito em nós", respondeu ela. E assim, mesmo diante de críticas, pressões e desafios, o amor dele se fortalecia, mostrando que duas pessoas de mundos diferentes podem, sim, construir algo verdadeiro, sólido e bonito, desde que haja confiança, respeito e coragem para enfrentar juntos cada obstáculo. A noite caiu sobre a cidade, e Henrique e Gabriela, de mãos dadas, olharam para o horizonte, sentindo que, apesar das dificuldades que ainda viriam, estavam prontos para enfrentar tudo juntos, porque haviam descoberto algo muito maior do que qualquer riqueza ou status. Um amor real, profundo e inquebrável. Henrique estava sentado em seu escritório quando recebeu uma notícia que poderia abalar tudo o que havia construído até aquele momento. Um de seus maiores concorrentes no mercado havia decidido lançar uma campanha agressiva contra seus negócios, usando métodos que beiravam a ilegalidade. Ele sabia que precisaria enfrentar aquilo com toda a sua inteligência e experiência, mas pela primeira vez sentiu o peso da responsabilidade sobre si mesmo, não apenas como empresário, mas como um homem que tinha algo precioso para proteger. Enquanto isso, Gabriela estava em sua rotina simples, mas algo no ar fazia seu coração acelerar de ansiedade. Ela havia sentido uma distância repentina de Henrique nas últimas horas, e apesar de não saber exatamente o motivo, algo lhe dizia que ele estava lidando com algo sério. Quando ele finalmente apareceu em sua cafeteria, o olhar dele estava carregado, mas havia algo mais, uma determinação que ela ainda não havia visto. "Gabriela", disse ele, "senta, precisamos conversar." Ele a conduziu até uma mesa discreta e começou a explicar a situação, os detalhes da campanha, as possíveis consequências para seus negócios e como aquilo exigiria tempo, atenção e energia. Gabriela o ouviu atentamente, mas seu coração se apertava. Ela sabia que Henrique estava acostumado a resolver problemas sozinho, mas desta vez ele parecia precisar de alguém ao lado dele de verdade. "Eu quero estar com você", disse ela, "não importa o que aconteça." Henrique olhou para ela, surpreso pela firmeza em sua voz, e por um instante sentiu uma mistura de alívio e gratidão. "Eu preciso de você, Gabriela, mais do que nunca. Não apenas para me ajudar, mas para me lembrar do que realmente importa." Nos dias seguintes, Gabriela se envolveu de maneiras que nunca imaginou. Ela ajudava a organizar documentos, preparava estratégias de apresentação e até mesmo lia relatórios financeiros, absorvendo informações como esponja. Henrique ficava admirado com a dedicação dela e com a capacidade de aprender rápido, mas também sentia uma pontada de culpa. Ele sabia que a vida dela era muito diferente, muito mais simples, e ainda assim ela estava ali, disposta a enfrentar desafios que pertenciam ao seu mundo. Em uma noite particularmente difícil, quando Henrique voltou de uma reunião que quase comprometeu todo o planejamento da empresa, Gabriela o encontrou sentado no sofá, exausto. Ela se aproximou segurando suas mãos. "Henrique", disse ela, "respira, não adianta carregar tudo sozinho." Ele suspirou profundamente, olhando para ela. "Eu sei, mas às vezes é difícil não me sentir responsável por tudo." Gabriela se aproximou ainda mais, encostando a cabeça no ombro dele. "Henrique, você não está sozinho. Estamos nisso juntos, lembre-se disso", disse ela. Nos dias seguintes, Henrique começou a perceber que o amor que
sentia por Gabriela não era apenas uma distração ou uma fase passageira. Ela se tornou sua força silenciosa, seu apoio constante, sua lembrança de que, por trás de todos os desafios, havia algo que valia mais do que qualquer riqueza ou poder: o amor verdadeiro. Mas a vida não era feita apenas de momentos de união. Uma antiga conhecida de Henrique, alguém que havia compartilhado negócios e segredos no passado, voltou inesperadamente, trazendo consigo histórias de manipulação e disputas antigas. Ela insinuava que Gabriela não estava preparada para lidar com o mundo de Henrique, que poderia ser apenas mais uma peça em sua vida de luxo. Henrique a confrontou furioso. Você não entende nada sobre nós, disse ele. Gabriela não é uma peça. Não é alguém que eu posso usar. Ela é parte da minha vida, parte do meu mundo, e se você tentar interferir, vai perceber que subestimou o que realmente importa. Enquanto isso, Gabriela começou a sentir o peso da atenção inesperada de pessoas que nunca tinham se importado com ela antes. Algumas atitudes sutis, olhares e comentários fizeram com que ela questionasse se realmente era capaz de permanecer ao lado de Henrique, sem perder sua essência. Ela começou a refletir sobre sua própria vida, suas prioridades e o que estava disposta a sacrificar. Em uma tarde de sábado, enquanto caminhavam pelo parque que costumavam frequentar, Gabriela parou de repente. Henrique percebeu que algo estava errado. Henrique, disse ela, eu tenho medo. Medo de quê? Perguntou ele, segurando suas mãos com firmeza. Medo de não ser suficiente, de não conseguir lidar com tudo isso. Eu não quero que a gente se machuque, disse ela, com a voz tremendo levemente. Henrique respirou fundo, olhando profundamente nos olhos dela. Gabriela, eu não espero perfeição. Eu quero você, com tudo o que você é. O mundo pode tentar nos derrubar, pode tentar nos separar, mas se estivermos juntos, nada disso terá poder sobre nós. Ela sentiu uma onda de emoção percorrer o corpo, uma mistura de alívio, amor e esperança. Talvez seja isso, pensou ela, o que significa confiar de verdade em alguém. Mas os desafios continuavam. Henrique precisava tomar decisões arriscadas para proteger seus negócios. E Gabriela precisava lidar com a pressão emocional de estar em um ambiente que muitas vezes parecia hostil. Em uma noite chuvosa, depois de um dia exaustivo, Henrique a levou até seu apartamento e, sem conseguir esconder a tensão, disse Gabriela, amanhã será um dia decisivo. Ela segurou suas mãos, olhando em seus olhos. Henrique, seja qual for o resultado, estamos juntos, lembra? Ele sorriu, sentindo a força dela como nunca antes. Sim, disse ele, juntos. No dia seguinte, Henrique enfrentou reuniões, negociações e confrontos que poderiam mudar tudo. Mas cada decisão, cada escolha, cada movimento que ele fez foi guiado por um pensamento constante. Gabriela, ela era sua motivação, sua lembrança de que tudo valia a pena. Quando finalmente terminou o dia, exausto e tenso, ele a encontrou esperando na varanda do apartamento. Ela sorriu, oferecendo conforto silencioso. Você conseguiu, disse ela, sem precisar de palavras adicionais. Henrique a puxou para perto, segurando seu rosto com cuidado. Não é só sobre mim, Gabriela. É sobre nós. Sempre foi sobre nós, respondeu ele. Eles se abraçaram longamente, sentindo que, apesar de todos os desafios, a força do que sentiam era maior do que qualquer adversidade. Eles sabiam que ainda haveria obstáculos, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar tudo. Porque entre o milionário Henrique Monteiro e a moça simples Gabriela, havia algo que ninguém poderia tirar. Um amor profundo, verdadeiro e inquebrável, que havia nascido de um encontro improvável e crescido através de confiança, coragem e entrega mútua. Enquanto a cidade dormia lá fora, iluminada por luzes que refletiam sonhos e possibilidades, Henrique e Gabriela permaneceram juntos, de mãos dadas, sentindo que estavam prontos para tudo o que viesse, porque haviam descoberto algo maior do que qualquer desafio. A certeza de que o amor verdadeiro vale cada batalha, cada medo e cada momento de dúvida. Henrique e Gabriela haviam enfrentado muitos desafios juntos, mas naquele momento parecia que o mundo inteiro
havia decidido testar o limite do amor deles. Nos últimos dias, a pressão sobre Henrique aumentara ainda mais. Seus concorrentes continuavam atacando suas empresas com estratégias agressivas, manchetes insinuando que ele estava distraído, decisões de negócios questionadas e pessoas próximas tentando manipulá-lo. Ele se mantinha firme, mas Gabriela percebeu a tensão crescente em cada gesto, cada expressão, cada respiração dele. Gabriela sentou-se no sofá do apartamento deles, observando Henrique organizar pilhas de papéis e contratos. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de ajudá-lo, mas também sabia que não podia interferir demais, porque cada decisão que ele tomava carregava peso e responsabilidade enormes. Henrique, disse ela, você precisa descansar um pouco. Não dá para carregar tudo sozinho. Gabriela, respondeu ele, sem desviar o olhar dos papéis. Eu não posso relaxar agora. Cada minuto é crucial. Ela respirou fundo e caminhou até ele, segurando suas mãos. Henrique, lembre-se, estamos nisso juntos. Não importa o que aconteça, não importa quem tente nos separar. Estamos juntos, disse ela com firmeza. Ele finalmente levantou os olhos e viu-nos. Olhos dela algo que nunca havia sentido antes. Uma força silenciosa, uma coragem que desafiava qualquer obstáculo. Ele sorriu levemente e, pela primeira vez em dias, sentiu uma pequena paz no meio do caos. Nos dias seguintes, Henrique precisou lidar com um ataque direto de um de seus concorrentes mais poderosos. Alegações públicas questionando sua competência, rumores sobre sua vida pessoal e até tentativas de desacreditar. Gabriela começaram a circular. Henrique percebeu que essa era uma batalha que exigiria mais do que inteligência. Exigiria coragem, estratégia e confiança absoluta em quem estava ao seu lado. Gabriela, apesar do medo inicial, decidiu estar com ele em cada passo do caminho. Ela começou a acompanhar reuniões, ouvir estratégias, a aprender detalhes que nunca imaginara compreender. Mais do que isso, começou a perceber que Henrique não era apenas um empresário milionário, mas alguém que carregava responsabilidade, pressão e um senso de justiça que transformava cada decisão em algo pessoal. Em uma noite, após uma reunião particularmente tensa, Henrique entrou em casa exausto. Gabriela estava na sala, aguardando-o. Henrique, disse ela, você conseguiu? Ele jogou os papéis na mesa, sentando-se ao lado dela. Foi por pouco, respondeu ele, mas conseguimos. Ela segurou suas mãos e disse, Henrique, eu sabia que você conseguiria. Ele olhou para ela e percebeu o quanto ela havia mudado nos últimos dias. A Gabriela que ele conhecera, doce e simples, agora se tornara ainda mais forte, resiliente, capaz de enfrentar não apenas o mundo dele, mas também os desafios que surgiam na vida deles juntos. Mas os desafios não pararam. Um antigo amigo de Gabriela apareceu inesperadamente, trazendo segredos do passado dela. Ele insinuava que ela havia escondido coisas de Henrique, e Gabriela se viu diante de uma escolha difícil. Contar tudo de uma vez ou deixar que Henrique descobrisse de outra forma. Ela decidiu ser honesta. Henrique, começou ela, eu preciso te contar algo sobre meu passado, algo que não dividi antes. Ele a olhou preocupado, mas com paciência. Fale, Gabriela, eu estou ouvindo. Ela respirou fundo e explicou detalhes de momentos difíceis, decisões que teve que tomar, medos que sentiu, e como tudo isso a moldou. Henrique ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Quando ela terminou, ele segurou suas mãos e disse, Gabriela, nada disso muda o que sinto por você. Cada parte de você, cada história, cada dificuldade, só me faz admirar ainda mais quem você é. A confiança deles cresceu ainda mais, mas o mundo continuava a colocar obstáculos. Notícias sensacionalistas, críticas sociais e boatos começaram a pesar sobre Gabriela. Ela, que nunca havia vivido em um ambiente de riqueza e status, sentiu medo de perder Henrique ou de ser manipulada pelo julgamento alheio. Henrique percebeu sua angústia e tomou uma decisão. Ele organizou um jantar para apenas eles dois. Longe de olhares curiosos, longe de críticas. Eles conversaram longamente, rindo, lembrando dos momentos mais simples e doces que haviam compartilhado desde o início.
Henrique segurou o rosto dela com delicadeza e disse: Gabriela, nada nem ninguém pode nos separar se permanecermos juntos. Ela olhou nos olhos dele, sentindo cada palavra como se fosse uma promessa eterna. Henrique, respondeu ela, eu quero enfrentar tudo ao seu lado. Não importa o que aconteça. Nos dias seguintes, Henrique precisou viajar novamente para resolver questões urgentes nos negócios. Gabriela ficou no apartamento, mas não se sentiu sozinha. Cada mensagem, cada ligação, cada gesto dele mantinha a conexão viva, mostrando que, apesar da distância física, o vínculo deles era inquebrável. Quando Henrique retornou, trouxe consigo não apenas notícias de vitórias nos negócios, mas também uma nova perspectiva sobre a vida. Ele havia percebido que o verdadeiro valor não estava nos contratos, nos lucros ou no poder, mas naquilo que havia construído com Gabriela, um amor profundo, resiliente e capaz de superar qualquer adversidade. Em uma noite memorável, ele a levou até um lugar especial, um jardim secreto que poucos conheciam, com flores que brilhavam à luz suave de velas espalhadas pelo chão. Gabriela estava maravilhada. Henrique, disse ela, é lindo. Ele sorriu, segurando sua mão, e disse: Gabriela, quero que este lugar represente tudo o que construímos juntos. Cada desafio, cada medo, cada momento difícil nos trouxe até aqui. E eu quero que daqui para frente enfrentemos o mundo de mãos dadas, sem medo. Gabriela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, emocionada, e respondeu: Henrique, eu nunca imaginei que poderia viver algo assim. Eu te amo. Eu também te amo, disse ele, e prometo que nunca vou deixar nada nos separar. Naquele momento, sob o brilho das velas e o perfume das flores, Henrique e Gabriela entenderam algo profundo. O amor deles não dependia de status, dinheiro ou aprovação de terceiros. Ele era feito de confiança, coragem, entrega e superação. Cada desafio enfrentado juntos havia fortalecido o vínculo, tornando-os capazes de enfrentar qualquer adversidade que surgisse. Enquanto a noite avançava, eles permaneceram ali em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Não havia necessidade de palavras adicionais. O mundo exterior poderia tentar interferir, mas o que existia entre eles era sólido, verdadeiro e inquebrável. A cidade dormia, mas Henrique e Gabriela estavam acordados em um universo só deles, construído com cada gesto, cada palavra, cada olhar e cada desafio superado. Eles haviam provado a si mesmos e ao mundo que o amor verdadeiro podia nascer nos lugares mais improváveis, resistir às tempestades mais intensas e florescer de forma majestosa, mesmo diante de todas as dificuldades. E naquela noite, de mãos dadas, respirando juntos, eles sentiram pela primeira vez a certeza absoluta. Não havia nada mais poderoso do que o amor que sentiam um pelo outro. E juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida ainda reservasse. Henrique e Gabriela haviam enfrentado desafios que pareciam maiores do que qualquer pessoa poderia suportar. Diferenças sociais, pressões externas, rumores e inseguranças pessoais tentaram abalar o que havia nascido entre eles. Mas o amor, silencioso e persistente, resistiu. Agora, naquele último capítulo de sua história, tudo parecia convergir para um desfecho que ambos mereciam. O sol da manhã entrava pelas janelas do apartamento de Henrique, iluminando o espaço com uma luz suave e dourada. Gabriela estava sentada na varanda, tomando seu café, quando Henrique apareceu atrás dela. Ele a envolveu com os braços, encostando o queixo em seu ombro, e disse: Bom dia, minha querida. Bom dia, respondeu ela, sorrindo, ainda sentindo o calor do abraço dele. Hoje vai ser especial, disse Henrique. E antes que ela pudesse perguntar o motivo, completou: Quero que seja só nós dois. Sem pressões, sem julgamentos, sem nada do mundo lá fora. Gabriela sentiu o coração acelerar. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que marcaria para sempre a vida deles. Henrique a conduziu até o carro e a levou para um lugar que ela nunca imaginara. Um campo aberto, com árvores altas, flores coloridas e o som suave de um riacho próximo. Ele havia preparado tudo com cuidado, cada detalhe pensado para criar um momento inesquecível.
Gabriela olhou ao redor maravilhada. Henrique, disse ela, isso é lindo. Só porque você merece, respondeu ele sorrindo e segurando suas mãos com firmeza. Eles caminharam pelo campo, conversando sobre tudo e nada, rindo, lembrando de momentos simples que se tornaram especiais e refletindo sobre os desafios que haviam superado juntos. Henrique parou de repente, olhando nos olhos dela. Gabriela, disse ele, eu preciso te dizer algo importante. Ela sentiu uma mistura de ansiedade e emoção. O que é, Henrique? Ele respirou fundo. Gabriela, desde o dia em que te conheci, minha vida mudou de formas que eu nunca imaginei. Você me mostrou o que é amor de verdade, confiança e entrega. Eu não quero passar um dia sequer sem você ao meu lado. Gabriela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Henrique, Ele a interrompeu suavemente, segurando seu rosto com delicadeza. Gabriela, quer casar comigo? Por um instante o mundo inteiro pareceu parar. Gabriela olhou para ele, incrédula, emocionada e completamente feliz. Henrique, respondeu ela, Sim. Sim, eu quero passar a vida inteira com você. Henrique sorriu, aliviado e radiante, e puxou Gabriela para um abraço apertado. Eles permaneceram assim, sentindo o coração do outro bater em perfeita sincronia, sentindo que cada desafio, cada medo e cada obstáculo os havia preparado para aquele momento. Então veio o primeiro beijo, um beijo longo, suave e cheio de promessa. Gabriela se enroscou nos braços dele e Henrique a segurou com firmeza, como se jamais a deixaria escapar. O beijo foi uma explosão de emoções, acumuladas durante semanas de luta, dias de incerteza e noites de saudade. Foi um beijo que selava não apenas o amor, mas também a vitória deles sobre todas as adversidades. Depois do beijo, eles continuaram a caminhar pelo campo, mãos entrelaçadas, trocando risadas, palavras doces e pequenas carícias. Henrique passou a mão pelos cabelos de Gabriela e disse, eu prometo cuidar de você, sempre. E Gabriela respondeu, eu prometo estar ao seu lado em qualquer situação, em qualquer momento. Eles passaram o dia no campo, sentados à beira do riacho, jogando pedras na água e conversando sobre planos para o futuro. Henrique falou sobre seus sonhos, não apenas nos negócios, mas na vida que queria construir com Gabriela. Ela respondeu, contando sobre seus desejos mais simples, mas que agora se tornavam importantes porque seriam compartilhados com ele. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Henrique segurou novamente o rosto de Gabriela e disse, cada dia com você é um presente, e eu quero viver todos os dias da minha vida assim. Gabriela sorriu emocionada e disse, eu também, Henrique. Cada momento contigo é único e perfeito. Eles se beijaram novamente, desta vez sob o pôr do sol, com a luz dourada iluminando seus rostos. O beijo foi mais intenso, cheio de paixão, mas também de ternura, refletindo todo o amor que haviam construído. Parecia que o tempo havia parado para eles, que nada no mundo poderia interferir naquele instante de felicidade plena. Quando a noite caiu, eles acenderam pequenas lanternas no campo, criando um cenário mágico. Henrique olhou para Gabriela e disse, esta é a nossa vida, um lugar onde podemos ser nós mesmos, sem máscaras, sem medos, apenas amor. E Gabriela respondeu, é exatamente assim que eu sempre sonhei, e agora eu tenho você para sempre. Eles dançaram lentamente sob a luz das lanternas, rindo, abraçados, sentindo a conexão única que só eles compartilhavam. Cada gesto, cada sorriso, cada toque era uma promessa silenciosa de que nada nem ninguém poderia separar aqueles dois corações. Naquela noite, antes de voltarem para casa, Henrique segurou Gabriela nos braços, olhou profundamente em seus olhos e disse, eu te amo mais do que palavras podem expressar. Eu também te amo, respondeu Gabriela com lágrimas de felicidade nos olhos. Eles se beijaram mais uma vez. Um beijo que era a síntese de tudo o que haviam passado juntos. Medos, desafios, superações e, finalmente, amor absoluto. E assim, Henrique Monteiro e Gabriela, a moça simples que conquistou seu coração, encontraram não apenas um final feliz, mas a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor deles era maior do que qualquer obstáculo, mais forte do que qualquer medo
e brilhava mais intenso do que qualquer riqueza ou poder. Eles se abraçaram sob o céu estrelado, sentindo que a vida, finalmente, estava completa. O futuro era deles, repleto de sonhos, alegrias e, acima de tudo, amor verdadeiro. E naquele instante, com corações entrelaçados e beijos que selavam promessas eternas, Henrique e Gabriela souberam que haviam encontrado algo que ninguém jamais poderia tirar. O amor mais lindo que já existiu e que continuaria crescendo para sempre. O grande dia finalmente chegou. O sol brilhava em um céu azul sem nuvens, e o local escolhido para o casamento exalava magia e elegância. Um jardim enorme, com flores de todas as cores e velas delicadas espalhadas pelos caminhos, recebia familiares, amigos e pessoas queridas. Gabriela estava nos bastidores, ajustando delicadamente o vestido branco simples, mas perfeito, enquanto respirava fundo para conter a emoção. Henrique, do outro lado, vestia seu terno impecável, mas a ansiedade era visível em seus olhos. Ele não conseguia parar de pensar em Gabriela, em como cada momento que viveram juntos os havia levado até ali, em como ela havia transformado sua vida e seu coração. O momento de entrar na cerimônia chegou. Gabriela caminhou lentamente pelo corredor, olhando para cada detalhe, absorvendo cada instante. Então, ao virar a última curva, seus olhos se encontraram com os de Henrique. Ele ficou sem palavras por um instante, completamente deslumbrado. "Gabriela", disse ele, com a voz embargada pela emoção, "você está linda." E ela respondeu sorrindo, "Henrique, eu não consigo acreditar que este momento finalmente chegou." Eles trocaram olhares profundos, repletos de amor, lembrando mentalmente de cada desafio que enfrentaram, de cada medo superado, de cada beijo e abraço que os trouxe até aquele instante. O celebrante começou a cerimônia, mas para Henrique e Gabriela, o mundo parecia ter parado. Cada palavra pronunciada soava como uma melodia. Cada gesto era uma promessa de eternidade. Quando chegou a hora das alianças, Henrique pegou a mão de Gabriela e disse, "Gabriela, com esta aliança, prometo te amar, respeitar e estar ao seu lado em cada momento da vida, nos dias fáceis e nos difíceis." Ela segurou a mão dele, emocionada, e respondeu, "Henrique, com esta aliança, prometo te amar, confiar em você e caminhar ao seu lado, em qualquer circunstância para sempre." Então veio o momento mais esperado, o beijo dos recém-casados. Henrique segurou o rosto dela com carinho, e Gabriela se entregou ao beijo com toda a intensidade do amor que sentiam. Foi um beijo longo, profundo e cheio de emoção, que fez todos os convidados suspirarem. Alguns até enxugaram lágrimas discretamente, contagiados pela beleza daquele momento. Depois do beijo, Henrique sussurrou em seu ouvido, "Agora e para sempre minha vida é sua." E Gabriela respondeu, "E a minha é sua para sempre." A festa começou e o jardim se encheu de risos, música e alegria. Henrique e Gabriela dançaram juntos, cada passo sincronizado, cada olhar um reflexo do amor que compartilhavam. Amigos e familiares se emocionaram, brindaram e celebraram a união daqueles dois corações que, contra todas as expectativas, haviam encontrado o verdadeiro amor. Quando a noite caiu, Henrique levou Gabriela para o jardim, iluminado por pequenas luzes, e novamente a segurou nos braços. Gabriela descansou a cabeça em seu peito, sentindo a certeza de que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Henrique sorriu, beijando sua testa. "Gabriela, hoje é o começo da nossa eternidade." Ela sorriu de volta, emocionada. "Sim, Henrique, e nada poderá nos separar." E assim, sob o céu estrelado, entre sorrisos, lágrimas e beijos apaixonados, Henrique e Gabriela iniciaram sua vida de casados, com a certeza de que o amor verdadeiro havia vencido todos os obstáculos e que, finalmente, estavam vivendo o sonho que sempre imaginaram, juntos para sempre. Você gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima.